Salve, salve, areneiros e areneiras. Pois é, estamos aqui para mais um vídeo no canal, somente fica melhor depois que o Vitória vence. E o Vitória venceu o Sport por 1 a 0 pela Copa do Nordeste. Eu já gostaria de pedir, ó, seu like, a sua inscrição aqui no canal, compartilha esse vídeo, hype esse vídeo para dar aquela fortalecida que a gente vai passar um panorama das últimas notícias do Sport Clube Vitória, tudo o que aconteceu, né? Vamos trocar uma ideia, tem mercado, tem jogador suspenso, tem jogador que volta, tem Bavi, enfim, tem tudo isso neste exato momento. Então vamos falar sobre Vitória, fala logo, né? Primeira notícia logo, vamos falar sobre a respeito da Copa do Nordeste, né? O Vitória bateu o Sport por 1 a 0, gol de Janderson, inclusive vice-artilheiro da Copa do Nordeste, com 3 gols marcados. Ele fez 4 no Campeonato Baiano, 3 na Copa do Nordeste, já são 7 na temporada. Igual a melhor marca dele, chega a 11 participações de gols no ano. Janderson tá bem, sabe números, mas tecnicamente ainda continua com as mesmas limitações, mas o fato é que ontem ajudou o Vitória. Vitória chegou aos 14 pontos, garantiu vantagem para as quartas de finais, ou seja, garantiu classificação e garantiu vantagem. Vitória vai jogar as quartas de finais, que é jogo único, no Manuel Barradas contra o terceiro ou quarto do grupo do Bahia, que é o grupo B. A questão da liderança, o Sport tem 12 pontos, na última rodada encara o Altos em Recife e o Vitória pega o Motoclube em São Luís. Vitória joga por um empate, caso o Sport não vença e retire o saldo de gols que o Vitória tem. Então, o cenário atual é esse, mas de acordo com o técnico Carpini, ele não pretende brigar pela liderança não. Para ele, o objetivo era classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste, e aí se vier a liderança, ótimo. Se não vier, para ele também não estamos ligando muito não. E aí tem um aspecto, né, que pouca gente se ligou, é que com os jogos atrasados do Bahia, a última rodada da Copa do Nordeste está sem data definida, né? Por quê? O Bahia tem dois jogos para serem cumpridos. O Bahia vai cumprir um agora, diante do Ceará, na próxima quarta-feira. Por isso que, inclusive, o Vitória não joga com o Motoclube. Então, o Vitória vai ter uma semana livre aí depois do Bavi para pegar o Juventude pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, desculpe. Só que o Bahia ainda vai ficar devendo um jogo. O Bahia tem, nessa segunda parte agora do campeonato, vamos chamar assim, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, terceira fase. São justamente as datas que o Vitória não tem jogo. E ainda tem mais um jogo da Copa do Nordeste, na verdade, 2 jogos da Copa do Nordeste a serem pagos. Então, o Bahia vai ter dificuldade e os outros times do Nordeste também. Vamos ver como é que a Copa, que a CBF vai definir essa miscelânea aí que vai acontecer. Mas o fato é que Carpini já falou que contra o Motoclube vai o que dá. Não vai forçar o time titular. Afinal de contas, o Vitória já está classificado. Eu quero, inclusive, saber sua opinião a respeito disso. Outra notícia também é sobre mercado, né? E aqui trazendo uma atualização geral. Vitória não está negociando com ninguém ainda, que é que tenha vazado informação, né? O que já sabemos é que Miguelito do Santos não interessa ao Vitória. Vitória não tem nenhum interesse nele. O Nicolas do Paysandu, o Vitória também não tem interesse nele. Inclusive, o Paysandu ele tem uma multa com o Paysandu no valor de 15 milhões de reais, mas o Vitória nunca entrou em contato. Rafinha nunca entrou em contato. E o único jogador que de fato o Vitória entrou em contato foi Léo Pereira do CRB, mas foi por empréstimo e o CRB não quis. Então, por enquanto, são esses nomes que esse nome que a gente sabe, o Vitória está trabalhando, o restante ainda está no campo da especulação, né? Antes de falar sobre o assunto da Copa Sul-Americana, vamos falar sobre Bavi, né? Vitória encara o time do Bahia no domingo, às 16 horas, no Barradão. Esteja no Barradão, é dia de 30 mil dentro do Barradão, mas a gente sabe que o aperto vai ser de 50. Temos que empurrar o Vitória em busca dessa vitória diante do Bahia. E é um clássico importante, Vitória não tem ninguém suspenso, deve ter o retorno do Mateuzinho para esse jogo. Então a tendência é muito grande que o Matheusinho jogue. Então a gente vai reforçado para pegar o Bahia. Mas o técnico Thiago Carpini, ele falou sobre esse Bavi, deu uma aspa bem interessante, inclusive. Vamos conferir agora o que foi que o Carpini falou sobre o clássico Bavi, que será disputado no Barradão no próximo domingo. Vamos ficar ligado o que o Carpini falou. Pode, né? Só para assim, mas os outros sim. E esqueci, né, do PP, é outro atleta que
ainda não está na sua melhor condição, mas você vê uma capacidade técnica diferente, né, de um cara que consegue movimentar o jogo entre linhas, que é uma coisa que a gente sofreu nos últimos jogos com a ausência do Matheus. Então a gente fica muito feliz também, não só como a gente mencionou, né, Gabriel, Claudinho, mas o PP, então a gente vai ganhando alternativas, a gente até arrisca um pouquinho, né, de ver tudo isso num jogo tão grande como esse, que vale uma liderança e uma classificação, e a gente sabe que se as coisas não acontecessem, uma vitória, um resultado positivo, a gente estaria aqui falando da terceira vitória em sequência, não adiantaria eu falar que eu usei esse jogo para ver muita coisa, porque eu estaria mais respondendo um discurso de derrota, mas a gente sabia do risco, mas mais do que isso é confiar no elenco que eu tenho na capacidade desses atletas, e sem dúvida, todos eles podem, menos o PP, e aí a expectativa que nós temos ainda do Matheus, né, que vem evoluindo bem, e esse sim é um cara que pode dar uma situação diferente para nós em relação a jogo. E assim, agora a gente está. Foi difícil virar a página da decisão e focar no esporte. Não vou mentir para vocês, não. A gente está muito. A gente quer muito esse jogo de domingo aqui, bastante. A gente quer muito Bahia aqui. Estamos esperando eles aqui. Vai ser um jogo que está em aberto. Né? Eu acredito muito nisso. O primeiro jogo da decisão, ano passado, começou perdendo por 2-0 no próprio jogo, reverteu. Futebol te dá mostras disso o tempo todo. Nós mesmos passamos por isso ano passado, na nossa caminhada de recuperação da Série A. A gente sabe que enfrenta uma das equipes de maior investimento, de muita qualidade individual, de um bom treinador, muito bem organizado, difícil de ser batida, mas o clássico, muita coisa fica igual. Então eu acredito que vai ser um jogo muito bom, e eu tenho certeza que a disputa está em aberta. Talvez, é difícil falar essas coisas que pode gerar polêmica, mas não é polêmica não, mas talvez o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol quando eles perderam o pênalti, porque agora o jogo aqui vai ser bom. Rapaz, Scarpini já tinha falado 2 vezes, inclusive, sobre essa questão do Bavi no Barradão, né? Primeiro, antes do clássico, ele disse que nunca tinha jogado o Bavi no Barradão, então por isso ele estava ansioso por jogar o Bavi no Barradão. E hoje ele fala novamente, né? E aí eu vou novamente repetir o que ele já falou, né? Queremos o Bahia aqui, esperamos ele aqui. Acho que o erro do Bahia foi não ter matado o terceiro gol quando eles perderam o pênalti. O jogo aqui vai ser bom. Então, se eu fosse você, não perdi esse clássico. E assim, é claro que a gente sabe das limitações do nosso time, a gente sabe das limitações no ataque, mas poucas vezes na história do Vitória eu vi um treinador falar com tanta vontade desse clássico, com tanta vontade de jogar esse clássico no Barradão, com tanto. Tá babando pra poder jogar esse clássico. Acho que isso é um ponto positivo, né? Falta de paixão, de garra, de vontade, a gente sabe que não vai ter. E se o treinador tá assim, imagina os jogadores. Então acho que isso precisa contaminar a torcida, a gente precisa lotar, gritar o tempo todo, encher o saco. 90 minutos gritando, 90 minutos no pé do ouvido dos caras, motivar o tempo todo, vaiar a arbitragem, enfim, fazer o que a gente sabe de melhor. Transformar o Barradão no verdadeiro inferno. Transformar o Barradão no verdadeiro barraquistão. Os caras têm que ter medo de jogar no Barradão. É isso que a gente tem que fazer, é a nossa parte, né? E esperar que dentro do campo o time, obviamente, dê resultado. Esperar que Carpini esteja num dia iluminado e consiga fazer com que esse time do Vitória jogue mais bola do que vem jogando. Mas por enquanto, acho que a declaração dele já é uma declaração bem interessante. Vamos falar mais sobre 2 assuntos. O primeiro assunto que eu quero falar é sobre o nosso parceiro aqui no canal, a Fofone, né? Você que está precisando dar uma recalchutada aí no seu aparelho celular, na Fofone você tem capa personalizada do Vitória. Então você pode ir lá, pedir sua capa, comprar sua capa totalmente personalizada a qualquer aparelho. Também powerbank, carregador, enfim, outros serviços lá na Fofone. Utilizando o cupom ARENA20 você ganha 20% de desconto. E aqui embaixo no link você tem também, você pode comprar através do site, 25% de desconto no site utilizando o cupom ARENA20. A Fofone tem no Salvador Shopping, Salvador Not Shopping e também no Parque Shopping. Então não perca tempo de personalizar seu celular.
Mais uma informação a respeito do Vitória, dessa vez sobre a Copa Sul-Americana de Futebol. O Vitória, como você já sabe, a Vitória vai disputar, a Vitória vai ter 3 jogos fora de Salvador, né? Um jogo na Argentina, outro jogo será na no Uruguai e o terceiro jogo, a última partida, será no Equador. Então, o Vitória, inclusive, já irá pagar o voo fretado para esses 3 países. O voo será no valor de 3 milhões de reais. O Vitória já vai pagar 3 milhões de reais para poder ir para a Argentina. Então, o Vitória fazendo esforço aí para ter um time mais descansado, voo fretado, tudo certinho. Até para poder descansar o time, porque Vitória joga contra o Juventude, dia 29 no sábado, estreia do Campeonato Brasileiro. Depois pega a Universidade Católica aqui em casa, depois sai para pegar o Flamengo e aí depois vai jogar. Sai para pegar o Flamengo não, joga aqui contra o Flamengo para depois viajar para a Argentina para jogar diante do Defensa e Justiça. O Vitória quer otimizar o tempo, afinal de contas, para quem não se ligou ainda, o Vitória terá 18 partidas, 19 partidas na verdade, em 72 dias. Serão praticamente um jogo a cada 4 jogos a partir de um jogo a cada 4 dias a partir de abril. Então é muita coisa. Vou dar mais um recado para você. Dessa vida da Cicobi, do Cicobi na verdade. No gramado na vida financeira, o Cicobi está ao seu lado, torcendo pelas suas conquistas. Baixe o aplicativo, abra sua conta e entre para o time que joga para ganhar. Vem pro Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Baiano 2025. Por falar em Campeonato Baiano, finalizando, na verdade, sobre a Copa do Nordeste, o Vitória perdeu o Wellington Rato pro jogo do Motoclube, né? Ele tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo no banco, numa arbitragem desastrosa do senhor Antônio Dibi, né? E mais o Vitória terá de volta o Baralhas e o Carlos Eduardo, mas diante do que Carpini já falou na coletiva, esse jogo vai ser time todo reserva. Vai ser Fintema, Buiú, Camutanga. Essa galera toda deve jogar lá diante do Motoclube. Um outro informe para poder trazer aqui no canal, para você que gosta de Cartola, tem aí o canal Cartola Tático, né? Lá do Paulo Analista e também do Sandro Burgos. Então, para você que quer uma análise mais qualificada, para você brocar no Cartola, tá aí. Cartola Tático, o link estará aqui na descrição. Fechou, meu povo? É isso que eu tinha de notícias sobre o Esporte Clube Vitória. Eu gostaria de pedir o seu like. Novamente, se você não deixou o seu like ainda, se inscreve no canal. Estamos aí com a meta de 30 mil inscritos. Se a gente chegar na meta de 30 mil inscritos até o dia 31 de março, será um sorteio de 3 camisas do Vitória. Então faltam aí 800, né? 700 e pouquinho. Então gostaria de ter você aqui. Hype esse vídeo, compartilha também para dar aquela fortalecida. E eu quero saber sua opinião sobre Copa do Nordeste. Vitória tá ali suficiente com a classificação. Quero saber sua opinião sobre a aspa de Carpini. Saber o que você achou dessa movimentação de mercado que o Vitória fez. E também sobre a questão de fretar o avião, né? Então comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Leio todos os comentários, embora não responda. Mas eu leio tudo. Leio tudo. Quero cornetar o canal. Comenta aqui embaixo. Quero saber o que, é que você acha a respeito de tudo isso que está acontecendo no Esporte Clube Vitória. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. Já fui.